E na primeira fase, o confronto do grupo A10 foi um grande Alagoas contra a Bahia. Agora, no primeiro mata-mata, é Alagoas contra Sergipe. O Centro Esportivo Alagoano enfrenta a equipe do Lagarto fora de casa pelo primeiro mata-mata, onde assistir o adversário. Tudo sobre a partida você encontra aqui no vídeo de hoje. Tá no ar mais um pré-jogo, então vamos embora. Fala, meu povo, fala, meu time. Mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora, vamos trazer aqui o nosso pré-jogo completinho para vocês, tá? Primeiramente, onde você pode assistir esse confronto é aqui, tá? É na tela da TV Gazeta, tá? No YouTube 0800 de graça. Ainda não tem o link, tá? Eu olhei agora e não tinha ainda o link disponibilizado, mas assim que tiver eu coloco no primeiro comentário fixado aqui para vocês, para facilitar a sua vida. O que é que eu peço em troca? Dinheiro? Claro que não, né? Eu peço que vocês divulguem o nosso vídeo aí, o nosso pré-jogo. Quanto mais gente vem para cá, quanto mais gente chega aqui no canal, mais o canal cresce e mais a gente tem como melhorar o conteúdo aqui para vocês. Vocês vão ver que o nosso pré-jogo é completinho, tá? Você sai daqui, acredito eu, né, sem nenhuma dúvida. Mas se acabar porventura tendo alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo sem problema nenhum. Tranquilo, meu povo? Inclusive, como é que foi, hein, o Jogo do Brasil? Vocês gostaram do Jogo do Brasil ontem, tá? Opinião pessoal, tá? Primeiro tempo, ok. O segundo tempo, achei meio bem fraco. Então, se a gente for colocar numa balança, né, talvez mais me preocupe do que me empolgue. Mas, enfim, o importante não é o Ancelotti inventar o futebol, reinventar o futebol, né? É importante ele vencer a Copa do Mundo. Então, se for ganhando assim, tá ótimo. Agora vamos para a seleção que talvez mais lhe importe, né, que é o Centro Esportivo Alagoano. Na verdade, para muita gente é. Mas antes, vamos tratar aqui do adversário do CSA, o Lagarto, tá? Depois de passar as informações de tudo, eu vou trazer aqui um ponto onde eu acho que o CSA pode se dar muito bem, tá? No jogo de amanhã. Com certeza, obviamente, a comissão técnica fez o estudo sobre o adversário, mas eu vou dar aqui a minha opinião, que é onde eu acho que o CSA pode fazer o resultado, tá? E amanhã a gente vê se eu acertei ou não, combinado? Mas o Lagarto, ele tem um ponto interessante que é o CSA sim vai precisar quebrar uma invencibilidade, tá? O Lagarto ele não perde desde o dia 2 de maio. O Lagarto ele não perde há 5 jogos, mas vocês vão ver, vocês vão reparar numa situação que é o técnico mudou. Hoje é o técnico Douglas Santos, que é auxiliar fixo do clube, né, e que assumiu interinamente e agora tá tocando, né, o Lagarto, porque houve a demissão no dia 17 de maio, né, o desligamento de Steve, sei lá, não sei se o nome dele pronuncia igual o Capitão América, né? Steve Almeida, né? Ele foi desligado depois do empate contra o Sergipe. Aí o Douglas assumiu e de lá pra cá empatou contra o Retrô, venceu o 13 e venceu o Decisão. Então, juntando os dois técnicos, o Lagarto não perde há 5 jogos. A última derrota foi contra o Serra Branca, inclusive dentro dos seus domínios, tá? Mas o técnico Douglas, ele ainda não sabe o que é perder com a camisa do Lagarto. Empatou um jogo, empatou na estreia, né? E venceu, vem de 2 vitórias consecutivas. Então o CSA vai aí atrás de quebrar essa invencibilidade. O último time que ele escalou foi esse daqui, tá? Com Matheus Brandão, Antônio Carlos, que é um volante que estava improvisado ali na lateral direita, Davi, Paulo Miranda e Emanuel, Felipe Recife, Iago, aquele mesmo ex-CSA, ex-CRB, volante, segundo volante, né, no caso, pisa na área, trabalha muito bem ali para aparecer como um elemento surpresa, né, para finalizar também, participa muito ali na segunda fase de criação e aparece, como eu já falei, ali na fase de finalização também. Danielzinho me agradou assistir esse jogador, tá, esse camisa 7, se apresenta para o jogo, trabalha bem, então eu acho que eu também destacaria aqui esse Danielzinho. 11, Bruninho. 18, Eric,
participa demais, pelo menos nesse jogo daqui participou bastante ali no lado esquerdo, tá? Porque como o lado direito era improvisado, então você tinha ali o Emanuel participando muito do jogo. Então o Eric aparecia muito ali e obviamente o 19, o Juan Patrick, que foi quem fez o gol do Lagarto contra o Decisão. Curiosamente o gol sai da direita, do lado direito, né? Numa falha do sistema defensivo ali, na falha do zagueiro do Decisão, o Juan acaba colocando pro fundo do gol. Douglas Santos, como eu já falei, é o técnico e o Lagarto, ele tem uma contratação, né? O zagueiro Rafael Dumas. Né? Aí a gente vai ver se ele vai ser titular ou não, né? Se ele vai entrar. Pode ser que até entre, né? Um atleta de 31 anos, como eu já falei, zagueiro, né? Sendo contratado para um momento decisivo. Talvez ele até pinte aí, possa até pintar como uma das novidades. Mas aí é puro achismo da minha parte. Tá, mas quando a gente vê aqui só falando sobre o gramado, né? E quando você olha assim, não parece que é um gramado ruim, tá? E sejamos sinceros, para o que a série D apresenta, não é dos piores. Eu achei que fosse ser pior. Agora, é um gramado onde a bola ela fica muito viva, né? O jogo fica muito mais rápido, a bola não rola, ela quica mesmo. Então, é bom tomar um certo cuidado, porque na hora de você dominar, você vai ter que ter o tempo certo, né? De dominar essa bola para você não acabar perdendo. O Lagarto errou muitos passes nesse jogo daí. Isso porque era o time da casa. Imagine para quem tá indo jogar lá a primeira vez. Então, é um jogo onde você tem que tomar cuidado porque o controle da bola ele acaba sendo prejudicado pelo gramado. Agora, isso é uma desculpa? Não, de forma alguma. Mas a gente tem que falar aqui os elementos do jogo, né? Porque é óbvio que isso impacta no estilo de jogo de alguns jogadores. Agora, a título de comparação, é melhor jogar num campo desse ou jogar no Society, que foi o campo lá da Jacuipense? Eu acho melhor jogar nesse gramado daqui. Eu acho melhor jogar nesse campo daqui. Opinião pessoal. Tá? Só deixando bem claro. Agora, se a gente for colocar aqui o Centro Esportivo Alagoano, nós temos uma incógnita, né? Alguns jogadores a gente já sabe que vai estar, né? O Iago é a minha aposta no gol, tá? Então acredito que com a lesão do Welleson, o Welleson não viajou. Os únicos dois jogadores que o CSA não conta é o Welleson e Ramon, ambos no departamento médico. De resto, todo mundo à disposição. Então você tem aí o Iago, que deve ser o goleiro titular. Na lateral direita, Caio Ila, Amorim e Ryan, dupla de zaga, e o Ailton na lateral esquerda. Então nós teremos de volta aí no CSA o seu sistema defensivo titular. No meio, Kailan Camacho, Dudu Figueiredo, Rian Santana, Matheus Melo e Lucas Lima. Acredito que esse possa ser o time titular, tá? Você ter aí o seu centroavante, você ter o Melo, né, hora 10, hora segundo atacante, como o Moacir já vem fazendo, o Dudu voltando ao time titular e tendo essa liberdade aqui para passear, mas de criar de fora para dentro. Você tem o Rian Santana como a principal arma do Azulão, né, como vem sendo aí nessa Série D como um todo. Eu vou dar aqui mais duas possibilidades que podem acontecer e aí você me diz se você concorda ou se você faria algo diferente, tá? Eu vou aqui me basear não no que eu quero, mas no que o Moacir já vem fazendo e no que se tem de informação que ele utilizou. Tá, e que eu imagino que possa acontecer. A única lacuna que você tem aqui é a vaga do Lucas Lima. De resto, aqui todo mundo a gente já sabe. Uma mudança aqui, o Moacir é ele surpreendendo a todo mundo. Porque você não mexe na dupla de zaga, e até porque não acredito eu que não faça muita diferença agora. Caio Willa, você poderia colocar ali o Buiú, porque é um lateral que ataca mais, né? Que vai mais na profundidade, que vai mais no último terço. Poderia ser, mas eu acredito que ele vai pelo equilíbrio do Caio Willa, tá? Ailton é um lateral que pisa na área, é um lateral que participa muito do jogo, constrói muito bem, tanto por dentro como por fora, né? Aparece para fazer gol, então não acredito que ele mude. Kailan Camacho, pilares do time, não acredito que mude. Rian Santana, dificilmente. Matheus Melo e Dudu Figueiredo são jogadores que, junto com o Rian, participam muito dos momentos ofensivos do CSA. Então, não acredito também que mexa aqui. Pode ser que ele mexa? Pode. Dudu tá voltando de lesão. Pode ser que ele acabe escolhendo uma outra peça aqui, tá? Mas acredito que o Dudu ele volte para o time titular. O que pode acontecer é nós termos o Fabrício Bigode
Aqui ele faz os 3 volantes, mas 3 volantes com muita possibilidade de criação e com o Fabrício Bigode ali também pisando muito na área, né? Então você teria aqui o Matheus Melo de falso 9, a figura dele de falso 9, né, participando, baixando mais para criar e abrindo espaço para Rian Santana e Dudu Figueiredo, para o próprio Fabrício Bigode aqui, quando o Matheus baixar, ele também participa, pisa muito na área, obviamente como falso 9 aparece para fazer o gol. Essa seria uma possibilidade também, além do centroavante Lucas Lima estar no time. Outra que eu acho que talvez possa acontecer, por mais que o Moacir ele tenha dito que não gostou do Everton Heleno de falso 9, as informações que se tem é de que ele chegou a treinar essa possibilidade. Então, pode acontecer, como também o Everton Heleno pode entrar no segundo tempo, como segundo volante, como 10, enfim, a gente pode ter aí algumas opções. O bom é o Moacir ter opções, mas uma outra muito forte, pelo menos que eu pensando aí, né, de ontem para hoje, estudando a equipe do CSA e as possibilidades, é o Everton Heleno aqui, de falso 9, você teria um jogador que faz gol, que é 10, junto com o Matheus Melo, junto com o Dudu Figueiredo. Então, você tem aqui uma galera muito criativa que vai se movimentar bastante. Essa movimentação pode acabar enganando aí o sistema defensivo do Lagarto. Lembra que eu falei para vocês, o CSA poderia ter uma vantagem em cima da equipe do Lagarto? É que, primeiro, é uma equipe que erra muitos passes, né? Pelo menos os jogos que eu assisti, errou muitos passes, tá? Perdeu alguns gols também que não se pode perder. Mas, acima de tudo, o CSA é um time que ataca muito bem a última linha. E o Lagarto não acredito que será um time passivo. E esperando o CSA atacá-lo até arranjar uma oportunidade. Não. O Lagarto é um time que sim, tem uma transição rápida. Então, o CSA vai ter que tomar cuidado nesse sentido. Mas eu acredito que será um jogo em que o Lagarto também vai tentar agredir o CSA. E com isso vai gerar espaços ali, e esse ataque à última linha do Lagarto é onde o CSA pode se aproveitar muito bem, como já fez em outras oportunidades. Então você tem Dudu Figueiredo, que pode ter essa achada, o Rian Santana, com a velocidade dele, pode ser uma boa situação ali, né, para atacar o espaço, né, para fazer o facão. Você tem também outras oportunidades, né, Lucas Silva, enfim, você tem jogadores que podem fazer essa movimentação de ataque à última linha do Lagarto e assim fazer o resultado fora de casa. Mas aí amanhã a gente vê se eu acertei ou não, né? Mas acredito que o CSA vai utilizar muito isso porque é característica do time. O CSA é muito forte nesse sentido e esse espaço, goleiro e a última linha ali da equipe do Lagarto, quando eles sobem, eles ficam mais expostos. Isso daí deu para perceber muito bem. Então, acredito que o CSA pode sim utilizar dessa ferramenta para fazer o resultado. Agora, na Série D você precisa ser estratégico, acima de tudo. Não é um jogo onde você precisa golear. Não é um jogo onde necessariamente você precisa vencer. Você precisa permanecer vivo para resolver dentro da sua casa. 1-0 fora de casa agora, excelente, tá? Um empate também acho um bom resultado. Lógico que tudo depende de um contexto. Se a CSA abre 3-0 e deixa empatar, aí realmente o contexto é péssimo. Mas vai lá, faz um jogo seguro, né? Consegue ali empatar o seu jogo. Você traz uma excelente situação para dentro dos seus domínios. Venceu por 1-0, venceu por 2-0. Ótimo. Bate na madeira, acabou perdendo por 1-0, né? A gente não quer que isso aconteça, mas se mantém vivo para o jogo de volta. Então, nesse momento, não é tudo ou nada. Tá? O jogo decisivo é aqui no Trapichão. Aqui o CSA tem que ser competitivo, tem que saber jogar, tem que saber sofrer e tem que saber matar, né? Também. E não morrer, como diz o nosso querido Moacir Júnior. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.